Hollywood não tem o melhor histórico quando se trata de acertar sobre ciência no cinema. Talvez os escritores e diretores tenham esquecido tudo que eles aprenderam na escola, enquanto estudavam cinema, e não deram nem uma olhada no Google. Ou talvez eles tenham usado muita liberdade artística, ou eram preguiçosos mesmo. De qualquer maneira, vamos dar uma olhada em filmes que tentaram parecer realísticos de alguma forma, mas falharam, ao invés dos filmes claramente fakes como Flubber. Número 10. Um Novo Dia para Morrer. Um Novo Dia para Morrer é o 20º filme de James Bond, e o último que estrelou Pierce Brosnan como Bond. Talvez seja mais conhecido por ter um CGI extremamente ruim. No entanto, quando foi lançado em 2002, foi muito bem nas bilheterias. Isso significa que o público provavelmente não se importou com as imprecisões científicas, assim como os criadores do filme, o que não foi nenhum problema, já que todo mundo gosta do James Bond. No filme, ele vai para a Coreia do Norte, e para impedi-lo, a Coreia do Norte disfarça um de seus agentes como um colega britânico. Como eles fazem isso? Simplesmente substituindo o seu DNA, é claro. Porque é assim que o DNA funciona, não é mesmo? Não ao que parece. Na realidade, cada célula do seu corpo contém DNA, e é totalmente impossível de alguma forma mudar tudo. No filme, afirmaram que eles mataram sua medula óssea para tornar essa transformação possível. Na vida real, isso é na verdade um sintoma da quimioterapia, chamada mielotoxicidade. Esse sintoma pode te matar, mas provavelmente não vai te transformar de um asiático num britânico, caso você esteja realmente considerando um procedimento tão estranho. Número 9. 2012. Esse é um filme de desastre que saiu em 2009, sobre uma catástrofe ecológica que aconteceria no ano de 2012 e iria destruir a Terra. Se você se lembra, havia muito entusiasmo na mídia na época sobre o fim do mundo por causa de todo o calendário maia. A NASA recebeu tantos e-mails como resultado de pessoas vendo o filme e enlouquecendo que montaram um site inteiro dedicado a explicar por que a ciência do filme está totalmente errada. No filme, as coisas começam a ficar loucas na Terra, quando erupções solares cozinham o núcleo do planeta. Na realidade, isso é impossível, porque as partículas de neutrino não podem interagir com substâncias físicas. No site feito pela NASA, eles explicam aos paranoicos do mundo que, na realidade, a atividade solar tem um ciclo regular. Às vezes, as explosões solares podem atrapalhar os satélites, mas é só isso. O mundo não vai acabar por causa das explosões solares. Espero que as pessoas paranoicas do mundo ouçam a NASA para que da próxima vez que chegarmos ao fim de algum calendário antigo, algo assim não aconteça. Número 8. Lucy. Lucy é um thriller de ficção científica de 2014, em que Scarlett Johansson toma uma droga que permite que ela use todo o seu cérebro em vez de apenas 10%, que a maioria das pessoas usa. Com todo o poder do cérebro desbloqueado, ela obtém poderes telecinéticos e joga pessoas e objetos ao redor durante a maior parte do filme. Desde o lançamento, Lucy se tornou o exemplo ideal para expor o que é conhecido como o mito dos 10% do cérebro. Essa lenda urbana afirma que os seres humanos usam apenas 10% de seus cérebros, e algumas pessoas pensam erroneamente que essa ideia foi inventada por ninguém menos que Albert Einstein. Na realidade, a ideia de que há partes do cérebro que não são utilizadas e poderiam de alguma forma serem ativadas não é apoiada pela ciência real. Embora existam mistérios legítimos sobre como o cérebro funciona, o mapeamento cerebral moderno sugere que todas as áreas do cérebro têm um propósito, mas não todas ao mesmo tempo. Número 7. Star Wars. Star Wars provavelmente tem o design de som mais memorável de qualquer filme da história do cinema. Todo mundo sabe como um fighter soa. Como o canhão de uma nave soa. Como o blaster soa. E assim por diante. É difícil imaginar Star Wars sendo Star Wars sem esses sons. No entanto, na realidade, nenhum desses sons deveria existir, porque não há som no espaço. Isso ocorre porque o som é nada menos que vibrações nos átomos, e não existem átomos no vácuo do espaço. Para mais imprecisões de Star Wars, você não precisa ir além do Twitter de Neil deGrasse Tyson, que aparentemente está determinado a matar a diversão de todos. Ele apontou que BB-8, uma bola esférica de metal que rola suavemente, teria derrapado incontrolavelmente na areia, e que em Star Wars The Force Awakens, a energia de uma estrela é o bastante para destruir 10.000 planetas, não apenas poucos aqui e ali. Aparentemente não satisfeito em desmascarar Star Wars, ele também apontou que quando eles dizem que estão a 500 bilhão de milhas de distância da Terra, isso os colocaria na realidade apenas perto de Júpiter, não em outra galáxia. Obrigado pela informação. Número 6. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.
Em outras notícias relacionadas a George Lucas, o quarto filme de Indiana Jones pertence a essa lista por alguns motivos, mas vou me focar apenas no exemplo mais flagrante de ninguém se importar em examinar a física real de alguma coisa antes de filmar. No filme, Indiana Jones está preso em um local de teste de bomba nuclear, mas sobrevive à explosão se escondendo dentro de uma geladeira. Então é hora de parar de construir aquele abrigo antiaéreo e simplesmente esvaziar a geladeira quando ouvir as sirenes de ataque aéreo nuclear disparando? Não. O cientista David Shatner, que aparentemente tem muito tempo livre, explicou minuciosamente no site overthinkingit.com que uma geladeira não vai te salvar de uma bomba nuclear. Nosso aventureiro arqueólogo teria sido vaporizado. Número 5. Armageddon. Armageddon é um filme de desastre de 1998, dirigido por Michael Bay, que não é exatamente um diretor elogiado por seu compromisso com o realismo e precisão científica. No filme, a NASA envia um bando de caras comuns que trabalham em uma plataforma de perfuração para o espaço, para que possam pousar em um asteroide e impedir que destrua a Terra. O Armageddon é tão cientificamente impreciso que a NASA usa ele como um teste. Eles fazem com que as pessoas assistam e contem quantos erros podem encontrar. E existem muitos erros. Quando eles pousam no asteroide, há incêndios queimando por toda parte, o que seria impossível no vácuo do espaço, já que o fogo, obviamente, requer oxigênio. Mais tarde, o ônibus espacial decola do asteroide horizontalmente, como um avião, o que também não faz sentido. Uma vez que não há ar no espaço, as asas não vão ter sustentação. Você pode simplesmente decolar. Não tem gravidade para te impedir. Os heróis também são informados de que terão 9,5 Gs por 11 minutos. Na realidade, pessoas não treinadas não seriam capazes de permanecer conscientes se experimentassem 9,5 Gs. É claro que isso levanta a questão de por que eles estão treinando funcionários de plataformas de petróleo para serem astronautas, e não o contrário. Número 4. Batman. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Essa é a terceira parte da trilogia Batman de Nolan. É principalmente lembrado pela voz estranha de Bane. Mas também é lembrado por sua ciência fraca. No final, Batman usa o seu Batcopter para lançar uma bomba nuclear de Gotham, com menos de 2 minutos restantes no cronômetro. Depois de um beijo desnecessariamente longo, dada a urgência da situação, e uma conversa desnecessária com o comissário Gordon, Batman parte 1 minuto depois. Deve ter levado pelo menos 30 segundos para sair da cidade de Gotham. Então, uma estimativa conservadora é que ele teve apenas cerca de 40 segundos de tempo de voo para percorrer uma distância de 16 quilômetros, que seria a distância mínima segura naquele tempo. Isso significa que o seu Batcopter deve ter viajado a cerca de 1.440 km por hora, quase 3 vezes mais rápido que o helicóptero mais rápido do mundo. No entanto, mesmo que ele conseguisse viajar tão rápido, a cidade ainda teria problemas com a radiação resultante. Batman pode ter salvado Gotham de ser derrubada, mas todos os seus cidadãos teriam que se mudar se não quisessem ter câncer. Outra má notícia para o Cavaleiro de Capa é que o seu gancho não funcionaria muito bem de acordo com a ciência. Nos filmes, assim como nos quadrinhos, o gancho é capaz de puxar ele para lugares altos e, em outros momentos, se salvar de uma queda livre. Na realidade, isso arrancaria o seu braço imediatamente se você conseguisse segurar. Se você está caindo a 3 ou 4 segundos, infelizmente, você está frito. O corpo humano simplesmente não consegue lidar com essa quantidade de força. A roupa dele deve ter fornecido um suporte incrível. Número 3. Jurassic Park. Jurassic Park, o filme que inspirou uma geração de crianças a se preocuparem com dinossauros, e também deu a eles alguma desinformação sobre esses répteis gigantes. Os Velociraptors reais tinham apenas alguns metros de altura, um fato que eles podem ter negligenciado intencionalmente no filme, já que isso realmente diminui o medo. Eles também teriam penas, como seus parentes pássaros na Terra. Acontece que as imprecisões continuam se acumulando. Utilizando de técnicas de sequenciamento de DNA de ponta, alguns cientistas da Universidade de Manchester tentaram extrair DNA de insetos que haviam sido subfossilizados em resina endurecida de árvore, assim como no filme. Ao contrário do filme, eles não conseguiram detectar nenhum DNA nas amostras, que tinham entre 60 e 10.600 anos. Então, se você tivesse amostras de âmbar com milhões de anos como as de Jurassic Park, suas chances de encontrar DNA são basicamente inexistentes. Número 2. Matrix. Matrix é um ótimo filme. Muitas coisas não fazem sentido do ponto de vista da física dentro da própria Matrix, mas podemos perdoar isso, porque foi feito para ser uma simulação de computador. E claro, porque é muito legal.
O enredo é baseado na ideia de que depois que os robôs assumem o controle, eles prendem os cérebros humanos à realidade virtual e apenas usam a energia que seus corpos produzem. Usar humanos como um gerador elétrico não é apenas sádico, mas traz um significado totalmente novo para o termo fazenda de energia. Ainda assim, pode ser um alívio se você estiver preocupado com o fato de que os robôs querem usá-lo como bateria no futuro, como fazem em Matrix ou Rick e Morty. Isso não é apenas improvável, é fundamentalmente impossível. Eles vão precisar de mais energia para se manterem vivos do que vão produzir. Na verdade, seria um sistema terrível e ineficiente. Isso ocorre porque o corpo humano simplesmente não produz tanta energia, apenas cerca de 10 watts quando está em repouso. Além disso, os humanos requerem muita energia na forma de alimentos para serem capazes de produzir esses 100 watts. Assim, os robôs acabariam desperdiçando uma tonelada de esforço alimentando todas essas pessoas sem tirar muito proveito disso. Eles estariam bem melhor usando, você sabe, uma bateria de verdade. Número 1. Gravidade. No filme Gravidade de 2013, George Clooney corajosamente se sacrifica para ajudar Sandra Bullock, se soltando da corda que o prendia a ela, quando ele começa a se afastar. Mas na realidade, não havia necessidade dele fazer isso. Ele estava preso a alguém que estava segurando um objeto sólido, então ele teria parado de flutuar em breve. Sandra Bullock poderia simplesmente tê-lo puxado de volta, e então os dois poderiam ter trabalhado juntos pelo resto do filme. O sempre vigilante Neil deGrasse Tyson também apontou que na vida real, a maioria dos satélites orbitam a Terra de oeste para leste, mas no filme todos os destroços vão de leste para oeste. Quem diria que um filme com o nome de um termo científico era tão cientificamente falho? E aí, quais outras imprecisões científicas nos filmes você conhece? Você tende a não ligar muito ou é mais um deGrasse Tyson? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!